Hoje, como vocês estão vendo, vai ser uma review de Ryukendo. Eu acho que, sem brincadeira, Ryukendo é um dos tempos que eu mais estava ansioso pra gravar, perdendo apenas pro Zero One, porque o Zero One também vai sair. Eu tô prometendo que quando o Zero One acabar, eu vou fazer um vídeo que, meu Deus do céu, cada episódio de Zero One eu tô ficando doido. Infelizmente, eu tô tendo que regravar esse vídeo, porque... esse vídeo ele já tava gravado, já tinha um tempo. Inclusive, eu falo, recentemente eu terminei de. Não, recentemente nada, já faz um tempão que eu terminei de assistir Ryukendo. Mas o que aconteceu? Eu deixei esse vídeo guardado lá no YouTube como privado por algumas semanas, tipo, quase meses. Aí quando eu de fato resolvi postar esse vídeo, o vídeo tava sem áudio. E tava só uma imagem parada, que era essa. E tinha um problema. Isso já tinha acontecido comigo no vídeo do Saber. Que inclusive se você não viu o vídeo do Saber, eu vou deixar o link aqui na descrição, que esse vídeo ficou muito legal. Em que eu fico delirando no Kamen Rider Saber. Mas enfim, a sorte é que o vídeo do Saber eu tinha salvado os arquivos do vídeo. Aqui do Ryuken não, tinha apagado os arquivos do vídeo, já tinha passado pra... Então... Acontece que eu tô tendo que regravar o vídeo inteiro do zero, mas eu vou tentar falar o que eu falei no último vídeo, então tudo que vocês não viram no último vídeo eu não vou falar. Vocês nunca vão saber o que é... Ryukendo é uma série de Tokusatsu de 2006, não faz parte de franquia nenhuma, nem de Super Sentai, nem de Kamen Rider, nem de Ultra, nem de nada. É só uma série de Tokusatsu. Infelizmente, quando acaba a gente fica triste porque a gente... Infelizmente não vai ter mais. E ela ficou mais conhecida porque em 2009 ela foi lançada aqui no Brasil pela Rede TV. E em 2009 eu tinha 6 anos, olha só. E eu lembro muito de assistir Ryukendo, só que eu nunca consegui assistir o final. E eu só assisti depois de anos e anos depois, quase 10... Não, mais de 10 anos depois. Então, Ryukendo é um tema mais que especial, porque é Ryukendo. Eu não sei como é que tem gente que não gosta. É sério, eu nunca vi alguém que falando mal de Ryukendo, porque não tem como. Talvez a única coisa que me incomode um pouco na série, mas que depois eu vou me acostumando, é que ela tem várias músicas de abertura e de encerramento. São 2 músicas de abertura e 4 músicas de encerramento no total. A primeira música de abertura que é tocada do primeiro episódio até o episódio 29, que inclusive foi feita uma versão do YouTube, que, falando em YouTube, assista o meu vídeo que eu fiz do YouTube também, que vai estar aqui na descrição. Quem sabe eu faço mais vídeos sobre o YouTube. E também tem a segunda música de abertura, que tocou do episódio 30 até o 52, ou seja, o último. E também a série teve 4 músicas de encerramento, que é a primeira música de encerramento tocou do episódio 1 até o 13, a segunda música de encerramento tocou do episódio 14 até o 28, a terceira música de encerramento tocou do episódio 30 até o 39, e a quarta música de encerramento tocou do episódio 40 até o 51, porque no episódio 52 não tocou a música de encerramento e tocou a música de abertura, e foi um momento, na hora de lembrar, ficou triste, porque... Ryukendo, infelizmente, é isso aí. A única coisa triste de Ryukendo é que a série acabou. Ai, isso aí é triste pra qualquer série. Por mais que... Não, mentira, tem algumas que é até bom. Por exemplo, em Kamen Rider Dio, no final já tava aqui. Mas a gente mata a saudade assistindo tudo de novo. É assim que funciona. Mas das músicas de abertura e de encerramento que eu queria falar, é que a primeira música de abertura é a minha preferida, e a primeira música de encerramento é a minha preferida. Talvez seja porque foram as que mais me marcaram e eu tenho mais assim na memória, mas não que as outras sejam ruins, mas... É porque quando penso em Ryukendo e nas músicas, principalmente porque a primeira foi feita pelo YouTube, eu sempre estou escutando essa música no Spotify, que inclusive o YouTube está no Spotify, não sei se vocês sabem disso, mas pra mim Ryukendo entrou no lugar daquele programa noturno onde estava passando VR Troopers e Beetleborgs, que inclusive foi o vídeo mais aleatório que eu já postei nesse canal, que também eu vou deixar um monte de link aqui na descrição de vídeos aleatórios que eu já gravei. E esse do VR Troopers foi muito nada a ver com nada. E só pra deixar... Eu não vou fazer vídeo da segunda temporada. Eu nem sei porque eu tô falando nisso, sendo que ninguém vai pedir, mas... Ryukendo foi uma série muito boa, primeiro porque ela não divide espaço com nenhuma outra série, e segundo porque eu e a Laura, que é minha irmã, a gente tava assistindo, e ela simplesmente amou Ryukendo. Inclusive foi Ryukendo que abriu as portas do Tokusatsu pra ela, inclusive agora ela tá assistindo Kira Major e Ultraman, e ela tá gostando muito, tanto de Ultraman Z e tanto de Kira Major. Se pá, eu acho que ela gostou mais de Ryukendo do que eu. E todo dia era Ryukendo e mais Ryukendo, então por isso que a série, a gente acabou a série de um jeito muito, muito rápido.
Mas agora vamos falar da história de Ryukendo. Porque Ryukendo, assim, se a gente for pegar assim, tem uma história bem basiquinha. Porque conta a história de uma cidadezinha bem pequena. A fictícia cidade de Akebono, que é uma cidade que é frequentemente atacada por monstros. E chega um rapaz nessa cidade, que é o Kenji Naruto. Ah, inclusive eu não comentei, que eu comentei no outro vídeo, que eu lembrei aqui agora. É que é bem clichê falar isso, mas que a voz do Wendell combinou direitinho com o Kenji. Que inclusive, não sei se você sabe, mas é mesmo dublador do Bob Esponja e do Goku, do Dragon Ball. Mas a voz dele no Ryukendo combinou certinho. Eu fiquei maravilhado com essa dublagem, mas enfim. Kenji, ele chega nessa cidade sem entender nada do que tá acontecendo. E tem meio que uma patrulha lá na cidade conhecida como SHOT, que é uma patrulha que cuida desses monstros aí. E o Kenji, ele é convocado por um ser aí conhecido como Geki Ryuken a se tornar Ryukendo e lutar contra esses monstros. Ele começa a trabalhar lá na polícia de Akebono no segundo episódio e é isso. Monstros esses que são do Império da Yamanga. Eu acho engraçado que a Laura, ela achava que Yamanga era uma pessoa, então ela sempre ficava me perguntando: quem é Yamanga? Quando que a Yamanga vai aparecer? É um detalhe muito besta, mas que eu decidi comentar aqui. Mas essa organização é comandada pelo Dr. Horn, eu acho que é assim que se pronuncia, e pelo seu fiel servo Yakmun. E o objetivo deles não é matar as pessoas, mas sim pegar a desgraça delas, a energia negativa delas, que eles chamam, pra reviver o mestre deles, que é conhecido como Fantasma Verde. O nome de vilão, assim... eu não vou falar nada, tem que aceitar mesmo. Enfim. Mas é assim que funciona. E os episódios são bem divertidos de assistir, por mais que em alguns momentos da série ela traz um pouquinho de carga dramática. Os episódios são bem divertidos de assistir. Porque, na verdade, eu acho que eles deveriam lançar um spin-off de como é que é o cotidiano dos moradores da cidade de Akebono. Como é que eles lidam com essa questão aí dos monstros, né? Que tem a SHOT, né? E você fica bem imerso, assim, nessa cidade, porque você conhece os moradores, assim. Primeiro você conhece aquele senhorzinho que vende croquete pro Kenji no primeiro episódio. Aí você conhece a mocinha que trabalha na floricultura, que é a crush do Kenji a série inteira. Aí você conhece os carinhas lá da polícia, que pra mim não importa. Aí você conhece várias outras pessoas que moram nessa cidade e você fica meio que amigo de todas elas. Então por isso que é uma série muito, mas muito legal e divertida de assistir. É muito pra quem não assistiu nenhuma série de Tokusatsu antes, primeiro porque tem dublado, e é muito boa pra você recomendar, principalmente pra criança. Inclusive a Laura assistiu e adorou. É a prova viva disso. E a fórmula dos episódios é muito diferente uma da outra. Porque em Sentai e em outras franquias aí de Tokusatsu, que eu não vou citar o nome, porque, enfim, você tem sempre a mesma fórmula, que é aquela fórmula do monstro do dia, entre aspas, né? Que tem um monstro que causa um problema na cidade e os heróis arrumam um jeito de resolver esse problema, derrotar o monstro, aí o monstro fica gigante, eles derrotam ele de novo, e aí passa pro próximo episódio, já é outro monstro. E aqui em Ryukendo funciona de um jeito um pouquinho diferente. Tem sim os monstros, mas tem episódios que nem monstro porque eles criam uma situação em que faz retirar energias negativas da pessoa e fica assim. Por exemplo, tem aquele episódio em que eles duplicam o Ryukendo e fazem as pessoas perder a confiança no Ryukendo. Ou tem aquele episódio em que o Don Fudo, que é o Ryugon, que é esse herói vermelho aqui, ele perde a memória e não tem monstro nesse episódio. E tem episódios também que eles reaproveitam monstros que já foram derrotados. Mas falando desse jeito parece um ponto negativo da série, muito pelo contrário. Porque a série, ela não foi feita em grandes estúdios como os da Toei, por exemplo. Mas eles tinham um orçamento bem limitado pra série. E eles precisavam reaproveitar algumas fantasias de monstros durante a série. Eles usam várias e várias desculpas pra reutilizarem os monstros. E são desculpas até que boas até. Não vou contar o que exatamente. Mas, por exemplo, tem um monstro em um episódio, eles derrotam esse monstro. Não quer dizer que ele vai voltar exatamente no episódio seguinte. Eles derrotam o monstro, aí sei lá, 5 episódios depois o monstro volta. Porque ele ganhou uma certa habilidade especial, porque fez ele reviver e tá. Aí tudo bem, a gente aceita. Mas, é sério, gente, teve um monstro que eu não sei, eu acho que é aquele lá de pedra, que inclusive é aquele lá das pedras, que ele aparece uns 4 episódios diferentes. Aí ele vira recorrente na série.
como um membro lá da Yamanga. Agora falando sobre o visual do Ryukendo, meu Deus do céu. O Ryukendo foi uma série que eu não sei se vendeu muitos brinquedos na época, mas se fosse eu compraria todos, porque todas as armaduras são muito lindas, como dá pra vocês verem em algumas delas. Todas as armas, todos os veículos são bem bonitos, até os designs dos monstros são bem legais. O Yakimun, que é aquele monstro chifrudinho, parece o Kamen Rider Knight de Ryuki, mas enfim, não tem nada a ver. Ele tem um design bem, assim, ameaçador. Tanto é que ele parece vários episódios também, como eu falei. Ele não chega a ser um monstro da semana, mas ele chega a ser um general lá do povo da Yamanga. E tem vários outros monstros que também se classificam nessa categoria de generais, que são recorrentes na série, são derrotados só no final, que mais tarde eu vou falar sobre eles. Mas o Yakimun também tem um design bem bacana. O Dr. Horn também, que tem um design bem bizarro, que na série é usado como alívio cômico até. Enfim, tem vários outros. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas o do primeiro episódio com a barata gigante também. Meu Deus. Agora a gente vai falar da melhor parte dessa série, que são os personagens. A começar pelo Kenji Narukami, que é o próprio Ryukendo. Inclusive, as armas deles, eles falam que são meio que bichinhos, tipo as pedrinhas dos Kiramedia, mas você tem o Geki Ryuken, que é a espada do... Temos também o Goryugon, que é essa pistolinha aqui do Ryuinho. Do Ryuinho não, Ryugon-O, porque Ryuinho é esse outro aqui da esquerda, que tem o Zan Ryuin, que ele utiliza essa arma aqui que eu não sei o que é um arco, eu acho. E esse herói aqui, eu não lembrava dele, do Ryuinho. Ele aparece no episódio, acho que 15, se eu não... E eu não lembrava desse herói de jeito nenhum. E ele é meio que é o melhor personagem da série, só pra contar aqui. Porque a história começa a fazer sentido por conta desse personagem. O personagem é muito, mas muito legal. Ele é meio... No começo ele é considerado um anti-herói, porque ele não quer lutar ao lado do Ryuken e Ryugon-O. Mas no final das contas ele se torna... Meu Deus, esse personagem é insano. Não só por causa da armadura dele, que é a mais insana de todas, mas porque o personagem, sempre quando ele chega, você já sabe que ele vai bater em todo mundo. Ele rouba a Kaori pra ele. Porque a Kaori é a mocinha que trabalha lá na floricultura, que é a crush do Kenji a série inteira, que inclusive também disputa com o Ryugon e o Ryuinho. Mas quando ela conhece o Ryuinho, é meio que os dois, você fica torcendo pros dois ficarem juntos a série inteira. Só que aí o Shiranami, ele tem aquela questão de... não sei se ele vai ficar na cidade ou não. Ele tem Nossa senhora, é muito emocionante quando a Kaori se despedir dele. Se despedir entre aspas, porque ele continua na cidade, mas enfim. Mas, falando em despedida, eu nem quero comentar muito sobre o último episódio, pra não dar spoiler, e porque também é muito triste só de lembrar do que acontece, mas... Vamos falar dos outros personagens, que é a organização lá que combate os monstros, que convoca o Kenji pra ser o Ryukendo e o Don Fudo pra ser o Ryugon-O. E você tem o comandante lá, que é um comandante normal, como qualquer outro, né, mas tudo bem. Você tem a parceira lá do Ryukendo, que é a Lin, em que ela finge gostar do Kenji, só que, na verdade, os dois também têm uma relação bem interessante durante a série, em que ela não gosta do Kenji, mas o Kenji meio que gosta dela, mas enfim, vocês vão entender assistindo. E tem também o carinha lá que cuida das magias, que na série eles utilizam magia pra se transformar nos heróis, o que não é muito bem explicado, mas tudo bem, não importa. E que mais que eu tô esquecendo de falar? E tem eu acho que é uma das melhores personagens dessa série também, que é a mulher fantasma, que no começo só o Kenji consegue ver ela. É uma mulher fantasma, em que ela morreu e ela tinha vivido há alguns anos atrás e ela queria muito viver de novo. Também tem um arco bem interessante envolvendo essa personagem aí, que é a Komachi, né, que é a mulher fantasma. E deixa eu ver se eu esqueci de falar algum personagem da Shot, acho que não, mas... Agora vamos falar dos habitantes lá da cidade, que é a parte que eu mais tô querendo falar. Que você conhece os habitantes lá, tipo... O casal que vende croquete pro Kenji, ou a mocinha da floricultura. Você também tem o menino, que a gente acha que esse menino vai aparecer só em um episódio, mas não. Ele sempre tá voltando porque ele mora na cidade, de fato, né? Então ele tem que ficar aparecendo na série, voltando e voltando.
Você tem também a mestra do Candy, que bota moral em todo mundo, eu acho bem engraçado. Tanto é que tem um episódio em que eles estão fazendo meio que uma competição pra ver. Eu não lembro muito bem, mas era uma competição pra ver quem que era o mais forte aí. Tanto é que a Kaori vence, porque ninguém tem coragem de bater nela. Aí é nesse momento, eu acho que é nesse momento que o Ryuken, o Ryugon e o Ryu começam a lutar juntos pela primeira vez. Aí o Ryu. Tem aquele episódio também envolvendo a Kaori, que o Candy fica super preocupado com ela. Enfim, tem vários episódios envolvendo esses personagens secundários que também são muito legais e bem importantes para o desenvolvimento da série, né? Tem também a dupla lá de policiais, que também são usadas como alívio cômico na série. Que mais que tem? Deixa eu pensar aqui. Tem também o filho do prefeito, que eu não sei se é o filho do prefeito, eu acho que eles meio que mandam ele ter um encontro arranjado com a Lin, que é a parceira do... A Lin se apaixona por ele, o que também é bem engraçado. E ele também aparece em mais de um episódio também. Eu achei que ele ia aparecer só naquele episódio. E também tem aquele episódio em que eles meio que estão num auditório e o Candy, a função dele era se fantasiar de monstro, sendo que na verdade a roupa dele tinha ficado presa. Mas enfim, na verdade eu tô contando a história de vários. É porque eu tô começando a lembrar de vários e vários episódios muito legais dessa série. Meu Deus, e o Kendo eu quero assistir o Kendo tudo de novo, mas eu tô com preguiça. Enfim. Mas nem tudo em Ryuken são flores, até porque assim, ainda tem os vilões da Yamanga, que a gente começa com o Dr. Horn, né, que é o... que a Laura apelidou ele de bruxa, porque ele tem um caldeirão. Um caldeirão que solta aquelas magias muito doidas. Tem também o Yakimun também. Aí depois aparece, no mesmo arco em que aparece o Ryunyo, aparece a Lady Gold, que é uma das vilãs mais, assim... espertas desse grupo aí, porque realmente ela faz de tudo pra acabar com os guerreiros Madan. Também aparece esqueci o nome dele. Aquele monstrinho, né? De lata, aquele que Conde alguma coisa, não lembro. Que também dá muito trabalho pra eles. Eu acho que ele devia ser que é o vilão principal, porque ele é o que dá mais medo de todos. É o Conde lá, não sei das quantas. Mas a parte dos vilões também é muito bem engraçada, também é muito bem... Você vê o Dr. Home brigando com a Lady Gold pra ver quem que é melhor, não sei o que, não sei o que. É muito legal de ver. Então é isso. Ryuken é uma série que eu recomendo demais você assistir, mesmo que não é uma série muito complexa. Eu acho que é uma ótima série para você assistir enquanto você não tem nada para fazer, porque você passa muito bem o tempo, você dá muita risada, você fica muito tenso também, porque a série ela sabe misturar esses momentos de tensão e de humor. Então é isso. Ryuken é uma série que me marcou muito desde mais de 10 anos atrás. Então agora eu quero saber de você. Comente aqui nos comentários o que você acha de Ryuken, se você gosta ou não. Se você não gosta, por que você não... Seu monstro? Então é isso. Ryuken é muito bom.